Olá, pessoal. Essa é a nossa aula 3, no dia 26 de abril. Essa aula é um pouco mais longa, tá bom? Então, eu vou mandar o slide para vocês com o tempo que começa cada um dos tópicos na videoaula, para ficar mais fácil para vocês assistirem a videoaula, tá? Então, essa aula é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é modelos de processo de software, onde a gente vai ver 3 modelos. Inclusive, essa é uma das perguntas do trabalho prático, né? Então, vocês podem se basear nessa videoaula para responder essa questão, tá bom? Vamos ver as 4 atividades do processo de software de forma bem resumida. Inclusive, eu já comentei com vocês um pouquinho sobre cada uma das 4, tá bom? Essas 2 primeiras fazem parte do trabalho prático parte 1, e essas 2 últimas fazem parte do trabalho prático, parte 2, tá bom? E vamos ver um pouquinho da engenharia de requisitos, onde a gente vai definir o que são requisitos funcionais e o que são requisitos não funcionais. Essa parte aqui, ó, também está no trabalho de vocês, tá bom? Então vocês podem acompanhar a videoaula para conseguir fazer a questão relacionada à parte de requisitos, ok? Vamos começar então. Pessoal, então, antes de entrarmos nos modelos de processo de software, vamos entender o que é um processo de software. Software todo mundo já sabe, mas e essa palavra processo? Essa palavra remete a alguma coisa mais burocrática, né? E é exatamente essa a ideia. Quando a gente pensa em processo, a gente pensa o quê? O que a gente tem que fazer para conseguir desenvolver um software? Ou, como está falando aqui, conjunto de atividades relacionadas. Que atividades? Essas 4 aqui. Que levam à produção de um produto de software. Então, existem muitos processos de software diferentes, tá? Mas todos devem incluir 4 atividades fundamentais para a engenharia de software. Quais são essas 4 atividades? Essas 4 aqui, tá bom? Especificação de software, onde a gente define os requisitos funcionais e não funcionais. O projeto e implementação de software, onde a gente pensa em como desenvolver o software e desenvolve o software. A parte de validação de software, onde a gente vai testar o software para ver se está tudo ok, então todas as funções funcionando e também se todas as funções foram implementadas. E a evolução de software, onde você corrige os erros, né? E adiciona novas funcionalidades ao seu software, né? De acordo com o que o cliente te pedir, tá ok? Então são essas 4 atividades que vão existir em todo o software, independente de que tipo de software seja, né? Pode ser um jogo, um site web, um sistema web, um aplicativo, assim por diante. O ideal é que se tenham sempre essas 4 atividades fundamentais. E o que é um modelo de processo de software? Então, um modelo é uma representação simplificada de um processo de software. Quais são os modelos que a gente vai estudar? Vamos estudar 3 modelos. Até acabei já falando com vocês sobre eles. O modelo em cascata, o desenvolvimento incremental e o engenharia de software orientada a reuso. Explicando bem rapidamente esses 3, tá bom? Eu vou explicar mais para frente com mais detalhes. Modelo em cascata, ele é um modelo rígido. Então, eu tenho que acabar uma atividade toda para começar outra. Perfeito? Desenvolvimento incremental. Incremental você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ou seja, você pode estar definindo um requisito, implementando um requisito e testando um requisito. Depois, definir mais um requisito, implementar esse requisito e testar esse requisito. Então, o desenvolvimento incremental, você pode fazer várias atividades intercaladas. O engenharia de software orientada a reuso, ele é mais fácil de explicar, seria você pegar códigos prontos, tá? De forma bem informal, seria isso. Vamos ver aí então cada um dos modelos. Modelo em cascata. Qual que é a definição? Abordagem sequencial, encadeamento entre uma fase e outra. Ou seja,
O resultado de uma fase, a saída da primeira fase, constitui a entrada da segunda fase. A saída da segunda fase constitui a entrada da terceira fase. É um modelo antigo e muito utilizado ainda, né? Tem pessoas que preferem um modelo mais rígido assim, e tem pessoas que não preferem. Todavia, ele é muito utilizado. Quais são os estágios? Olha lá, pessoal. Então, eu tenho 5 estágios, tá? E eles se parecem muito com as 4 atividades do processo de software. Que é o que eu falei lá, ó. Eu posso ter vários processos de software diferentes, tá bom? Mas todos eles vão ter essas 4 atividades no meio daquele processo, daquele modelo de processo de software. Então vamos ver o modelo em cascata, esses 5 estágios. Definição de requisitos. Aqui eu vou estar conversando com o cliente e o cliente vai me falar tudo que o sistema tem que ter. Todos os serviços, todas as funções e todas as restrições. É o que eu estou falando aqui, ó. Então, os serviços, restrições e metas do sistema são estabelecidos por meio de consulta aos usuários. Então, nesse momento aqui no modelo em cascata, a gente conversa com o usuário e ele fala para a gente o que ele quer que o sistema tenha. Próxima etapa, projeto do sistema e do software. Pode dar confusão pelo nome, né? Projeto do sistema e projeto do software. O que seria isso? Aqui seria você definir a questão de quais softwares você vai ter que estar na sua máquina para fazer o sistema, quais hardwares também, computador, 2 computadores, seja lá o que for. Pode definir aqui também a equipe, né? Vou precisar de um desenvolvedor back-end, um desenvolvedor front-end, vou precisar de um engenheiro de software e assim por diante. Tá bom? Então aqui é a parte de projetar o sistema e o software que eu explico aqui, ó. O processo de projeto de sistema aloca os requisitos, tanto para sistema de hardware como sistema de software. O projeto de software envolve identificação e descrição das abstrações fundamentais do sistema de software e seus relacionamentos. Próximo estágio, implementação e teste de unidade. Então aqui, ó, depois que a gente fez o projeto, tá? A gente começa a fazer o código, implementar mesmo. Essa implementação acontece e a gente realiza testes de unidade. Como assim teste de unidade? Vamos pensar lá nos temas que eu passei para vocês. Eu inventei um fictício que seria um sistema para adoção de animais, tá bom? Então, no sistema de adoção de animais, eu vou ter que ter uma função lá que cadastra animais, uma função que consulta animais, uma função que atualiza dados de animais, tá? Uma função que cadastra pessoas que vão adotar algum animal, uma função que consulta dados de pessoas e assim por diante. Esse teste de unidade é pensar em um pedacinho do código em específico. Então, por exemplo, teste de unidade eu poderia fazer para testar uma das funções, por exemplo, cadastrar animal. Está funcionando certinho? Beleza. Testa uma outra unidade, uma outra função. Consultar pessoa. Está funcionando direitinho? Beleza. Então, teste de unidade é testar pequenos pedaços do código, tá? Testar uma função, por exemplo. É o que eu falo aqui, ó. Tá? Então, o teste unitário envolve a verificação de que cada unidade atenda à sua especificação. Qual que é a ideia, então, aqui, ó? A ideia é você testar cada pedacinho e depois, no próximo estágio, você faz o teste da integração desses pedacinhos. Ou seja, junta esses pedacinhos todos, junta todas essas funções e verifica se o sistema está funcionando. Tá bom? Então, aqui, quando você juntou tudo, você faz teste do sistema como um todo. As unidades individuais do programa são integradas e testadas como um sistema completo. Qual que é o objetivo? Assegurar que os requisitos do software tenham sido atendidos. E é após esse teste que o sistema de software é entregue ao cliente. Tá bom? Então fez todo o teste, né? Depois da integração do sistema. E aí eu posso entregar para o cliente. O último estágio, né?
é a operação e manutenção. Operação é colocar o sistema para rodar, o cliente colocar o sistema para rodar. E manutenção é a questão de dar suporte para o usuário, né? Se ele relatar algum erro, se ele relatar que quer que você adicione novas funções ao sistema. Então, se a gente olhar aqui, é isso mesmo. Normalmente é a fase mais longa do ciclo de vida. O sistema é instalado e colocado em uso, e a manutenção envolve a correção de erros que não foram descobertos em estágios iniciais do ciclo de vida. Por que essa parte é importante? Ó? Corrigir erros que não foram descobertos em estágios iniciais. Como o modelo ele tem um esquema rígido, né? Então, eu só posso vir para esse estágio depois que acabar esse daqui. Então, pode ser que você vá encontrar um erro só aqui no final, ó. Então, isso aqui pode ser muito caro para você. Ou pensando em outro lado aí da moeda, se somente nessa etapa que você conversa com o cliente, quando chegar aqui no final e você entregar o software para o cliente pode não gostar, pode achar que o software não é nada do que ele pediu. Então, já são algumas das desvantagens desse modelo que eu estou comentando com vocês. Quando usar, então? Ainda assim, relacionando isso tudo que eu estou falando. Então, modelo em cascada deve ser utilizado apenas quando os requisitos forem bem compreendidos. Qual que é a ideia? Voltando aqui, ó. Os requisitos forem bem compreendidos. Quem define os requisitos? A minha equipe de desenvolvimento junto com os usuários. O usuário conseguiu ser claro. Eu consigo entender perfeitamente o que o sistema tem que fazer. Então, nesse caso, eu posso usar o modelo em cascata. Por quê? Porque eu só vou voltar a falar com o cliente lá no final, quando eu for entregar o sistema completo para ele. Beleza? Agora, se os requisitos não forem bem compreendidos, esse modelo já não é adequado. Quando usar isso. Mudei de modelo. Estou falando agora do desenvolvimento incremental, baseado na ideia de desenvolver uma implementação inicial. A ideia do desenvolvimento incremental é que eu mande várias versões do sistema para o usuário, para o meu cliente. As versões não vão estar prontas, tá? São versões com algumas funções já prontas, tá? Então, vou ter o tempo todo contato com o meu cliente final. Qual que é a ideia? Expor essas implementações, né, essas versões, aos comentários dos usuários. Então, você tem esse feedback o tempo todo. Continuar a implementação com a criação de várias versões até que um sistema adequado seja desenvolvido. Então aqui eu vou fazer uma versão inicial e aí eu vou incrementando essa versão inicial com versões intermediárias, com mais funções, até chegar numa versão final. Tá, entendi a ideia. Mas e as atividades? Como assim atividades? E essas 4 atividades aqui, ó? Como que elas são feitas? Elas podem ser feitas intercaladas, que é o que eu já comentei. O cliente pode falar para mim, ó, Matheus, você tem que cadastrar pessoa e consultar os dados da pessoa. Ele não acabou de definir os requisitos, eu já estou implementando os requisitos, já estou testando os requisitos, já estou mandando uma versão inicial do software, né, do cliente, para que ele veja. O software está pronto? Não está pronto, mas já tem essas duas funções que ele pediu. E aí ele pode falar comigo, olha, eu não gostei do layout, eu acho que o cadastrar pessoa está faltando tais dados, e assim por diante. Acho que eu tô... Então, atividades de especificação, desenvolvimento e validação são intercaladas e não são separadas. Aqui é a ideia do desenvolvimento incremental. Então, ó, eu vou e volto por essas 3 atividades. Então, elas são intercaladas. E aí aqui eu tenho uma versão inicial,
vou gerando versões intermediárias até chegar numa versão final do meu software. Na prática, isso daqui, ó, resumindo, é o seguinte: quando a gente vai resolver um problema, a gente não pensa nele todo para depois resolver. Não, a gente vai resolvendo, né, partes dele, e aí se acontecer algum erro, a gente recua, tá bom? Então a ideia do desenvolvimento incremental é exatamente como a gente pensa para resolver um problema, tá bom? Vantagens em relação ao modelo em cascata. Então, aqui vocês já podem pensar nisso para responder a questão de qual modelo de processo de software utilizar. Então, o custo de acomodar as mudanças nos requisitos do cliente é reduzido. Por quê? Porque você consegue fazer essas mudanças logo no começo da produção do software, né? Como você tem as atividades intercaladas e o feedback do cliente o tempo todo, você consegue fazer essas mudanças com o menor custo. É mais fácil obter feedback dos clientes, né? Você tem o tempo todo entrega de versões para o cliente, feedback do cliente sobre as versões. E essa terceira que é muito importante, acho bem a mais interessante aí, ó, é possível obter entrega e implementação rápida de um software útil ao cliente, mesmo se toda a funcionalidade não for incluída. Então, o cliente pediu para você um software que você julga que vai levar uns 6 meses para fazer, tá? E aí uma outra empresa, né, concorrente sua, falou que faz em 5 meses. Aí você pode falar para o seu cliente, olha, eu consigo fazer em 4 meses um software útil para você. Ou seja, ele não vai ter tudo que você pediu, mas você já vai conseguir trabalhar com ele em 4 meses. Então é essa a ideia aqui, tá? Essa é uma das vantagens que eu quis colocar com esse exemplo. Esse é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, engenharia de software orientada a reuso. É você reusar uma coisa já pronta, né? Até ficou redundante aí. Isso acontece muitas vezes informalmente. Então, muitas vezes a gente pega um projeto que a gente já fez e coloca num novo projeto, sem avisar ninguém, né? As pessoas envolvidas no projeto sabem de projetos ou códigos semelhantes ao que é exigido. As modificações necessárias são realizadas e então um novo código é incorporado ao sistema. Qual que é a ideia, resumindo isso aqui tudo? Sistema de adoção de animais. Resolvi que vou pegar e tentar achar na internet um código que resolva esse sistema, que faça esse sistema para mim. Então, no meu sistema, eu julguei lá que eu tenho 30 funções, né? E eu consegui achar na internet 20 funções já prontas. Então, eu vou ter que vou usar essa parte, né? Esses códigos semelhantes, e vou fazer as modificações necessárias para criar um novo código. Esse novo código vai ter as 20 funções que eu achei na internet, mais as 10 funções que eu vou ter que fazer à mão. Aqui é o passo a passo, né? Seriam as fases, os estágios dessa entrega de software orientada a reuso, tá? O que difere dos outros modelos? Então, se vocês forem pensar aqui, ó, na especificação de requisitos, né, e na validação do sistema, ele é bem parecido, tá? Então, o estágio de validação do sistema e especificação de requisitos é bem parecido a outros processos de software. O que muda bastante são os estágios intermediários, que são esses daqui, ó. Ok? Tá. Estágios intermediários. Eu tenho esses 4 aqui. O primeiro passo aqui, análise de componentes, é você fazer uma busca na internet ou em projetos anteriores. Então, dada a especificação de requisitos, é feita uma busca por componentes para implementar essa especificação. Em geral, não há correspondência exata e os componentes que podem ser usados apenas fornecem alguma funcionalidade necessária. Modificação de requisitos. Então, a partir dos componentes que eu encontrei, talvez eu tenha que mudar os requisitos. Um exemplo bobo aí, ó. Achei um sistema quase pronto, feito em Python.
E o cliente falou para fazer na linguagem C. Requisito, então, não funcional, é uma restrição, tá? Então, eu posso conversar com o cliente, falar, olha, eu não poderia fazer o sistema em Python? É uma modificação de requisito que pode acontecer de acordo com os componentes que foram descobertos. Próximo aí, ó, projeto do sistema com reuso. Essa é uma parte crítica, porque você vai ter que combinar uma coisa que já está pronta com uma coisa que você quer fazer ainda, tá? Então, durante esse estágio, o sistema é projetado ou algo existente é reusado. E o desenvolvimento e integração. Então, qual que é essa parte? É você integrar os componentes já existentes para criar um novo sistema. Aqui, ó, tá a entrega de software, tá? Mas o nome certo é engenharia de software orientada a reuso, ó. Deixa eu voltar aqui. Engenharia de software orientada a reuso, tá bom? Só um erro de digitação. Pessoal, então agora nesse momento a gente vai falar sobre as atividades do processo de software. Então essa aqui, como eu falei lá no comecinho, ó, deixa eu voltar aqui para vocês. São as 4 atividades que vocês estão ou estarão fazendo nos 2 trabalhos práticos, trabalho prático parte 1, trabalho prático parte 2. Essas 2 primeiras atividades no trabalho prático parte 1 e essas outras 2 no trabalho prático parte 2, beleza? Tá. Então, hoje, qual que é o intuito de explicar isso para vocês? O intuito de explicar isso para vocês é só dar uma visão geral de cada uma das 4 atividades. Perfeito? Então, uma pequena introdução, né? Processos reais de software são intercalados com sequências de atividades técnicas, de colaboração e de gerência, com o intuito de especificar, projetar, implementar e testar um sistema de software. Olha aqui as 4 atividades, ó. As 4 atividades básicas do processo de software são organizadas de forma diferente conforme o processo de desenvolvimento. Então, essas 4 atividades aqui, ó, vocês perceberam que no modelo em cascata elas existiam, só que elas eram feitas de forma não intercalada. Então, terminava a especificação para começar o desenvolvimento, terminava o desenvolvimento para começar a validação e terminava a validação para começar a evolução. No desenvolvimento incremental, eu poderia fazer essas 3 atividades de forma intercalada. Ok? Tá, então relembrando lá o que eu falei lá no comecinho, né? Embora existam vários modelos de processo de software, todos vão incluir essas 4 atividades. Sempre vão incluir essas 4 atividades. Então agora eu vou explicar cada uma dessas 4, tá? Na terceira parte dessa videoaula, a gente já vai falar de forma mais aprofundada nessa primeira aqui, que é a especificação de software, tá bom? Aí na próxima aula, que é no meio de maio, mais ou menos, a gente vai falar sobre projeto e implementação de software e aí vocês conseguirão fechar o trabalho prático, parte 1. Especificação de software. Então, de forma bem resumida, nesse momento da especificação, a gente define as funções do software e as restrições a seu funcionamento. Então, funções e restrições. Tá? Lá no sistema de adoção de animais. Funções: cadastrar animal, consultar animal, atualizar dados de animal, remover animal. Outras funções: consultar pessoa, cadastrar pessoa, atualizar dados de pessoa e remover pessoas. Outras funções: gerar relatório dos animais que mais são adotados, gerar relatório dos animais que são menos adotados, gerar relatório das pessoas que mais adotam e assim por diante. Restrições. Todas as funções elas têm que funcionar, né? Tem que dar uma resposta para o cliente em menos de 1 segundo. O sistema tem que ser desenvolvido na linguagem Java. Então, são restrições ao seu sistema. Restrição de linguagem e restrição de tempo. Segunda atividade, projeto e implementação de software.
o software deve ser produzido para atender às especificidades. Então, para o trabalho prático parte 1, vocês vão ter que projetar o software. Projetar o software usando diagramas, tá bom? Assunto da próxima aula. Validação de software. Então, nesse passo, você já implementou o software. O que você vai fazer? Vai testar o software. Testar como assim? Verificar se tudo que foi implementado está implementado certo, está funcionando de forma correta. Tá. Então, isso seria teste, mas é a validação. A validação é para verificar se as demandas do cliente foram atendidas, ou seja, se tudo que o cliente pediu aqui, ó, eu consegui colocar no sistema, tá? Não adianta, por exemplo, o código final ficou com 20 funções. As 20 funções estão fazendo tudo direitinho, mas o usuário pediu 21 funções. Então, a 21ª função não foi feita. Eu não validei o software de forma correta. E a evolução de software, que é a quarta atividade aí, o software deve evoluir para atender às necessidades de mudança dos clientes. Então, que seria tanto para corrigir erros encontrados no software, quanto para adicionar novas funções para atender às necessidades dos clientes, do mercado e assim por diante. Tá bom? Então, essas são as 4 atividades. Agora a gente vai falar da engenharia de requisitos. Pessoal, então, uma breve introdução. Os requisitos de um sistema são... Aqui eu não estou distinguindo o que é funcional e o que é não funcional, mas vocês podem parar e já responder isso para mim. Os requisitos são descrições do que o sistema deve fazer, serviços que o sistema deve oferecer e restrições ao funcionamento do sistema. Os requisitos refletem a necessidade dos clientes para um sistema com finalidade determinada. Então, eu posso ter sistemas de vários tipos, né? Um sistema para controlar um dispositivo, para colocar um pedido, para encontrar informações, entre outros. Todos esses sistemas vão existir os requisitos, que é o que o cliente quer. O processo de descobrir requisitos, analisar requisitos, documentar requisitos e verificar requisitos é chamado engenharia de requisitos, tá bom? Isso daqui dá um livro gigantesco, essa parte só de engenharia de requisitos, mas a gente não precisa aprofundar tanto, tá bom? Os requisitos de software eles são frequentemente classificados como requisitos funcionais, funcionalidades, e requisitos não funcionais. Não são funções, então são restrições. O que são os requisitos funcionais? Declarações de serviços que o sistema deve fornecer. Então, tudo que o sistema deve fazer. Um restaurante ele tem que gerar conta final, elaborar cardápio, fechar conta, e assim por diante. Todos os serviços que o sistema deve fornecer. Como o sistema deve reagir a entradas específicas. Aqui um caso bobo, né? Vou cadastrar um animal. Então, insira aqui o nome do animal, insira aqui o peso, descreva um pouco o animal. Então, contar um pouquinho, né, como que vão ser esses serviços aqui. E como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Não funcionais. São restrições aos serviços, olha só. Então, aqui, funcionais, declarações de serviços. Não funcionais, restrições aos serviços ou funções oferecidas pelo sistema. Incluem restrições de timing, foi o exemplo de tempo que eu dei lá para vocês. Todas as funções têm que responder o cliente em até 1 segundo. Então, isso é uma restrição de tempo, tá bom? Incluem restrições no processo de desenvolvimento. Também dei um exemplo. Tem que ser feito na linguagem Java. Então, estou colocando uma restrição no processo de desenvolvimento.
incluem restrições impostas pelas normas. Então, tem algumas normas aí que podem existir, e sempre que falar de norma, é requisito não funcional. Só o que acontece aqui, ó, há um problema bastante comum quando os usuários vão definir requisitos não funcionais. Qual que é o problema? Eles definem como metas gerais. Então, eles não colocam de forma quantitativa, eles colocam de forma qualitativa. E aqui tem um exemplo bem bobo aí, mas que consegue explicar exatamente esse problema aqui para vocês. O sistema deve ser de fácil uso pelo pessoal médico e deve ser organizado de tal maneira que os erros dos usuários sejam minimizados. Pausem o vídeo e pensem aí se tá bem claro essas metas aqui, essas restrições, esses requisitos não funcionais. Primeiramente, o que é um sistema de fácil uso? Não tem como você mensurar isso, né? Fácil uso pode ser para mim, para outra pessoa pode não ser. Então, como que eu faria um requisito não funcional a partir desse fácil uso? Eu colocaria, olha, o usuário tem que conseguir navegar pelo sistema sem que ele peça ajuda tantas vezes, sem que ele peça ajuda 5 vezes, ou sem que ele clique errado e aperte no botão voltar 7 vezes. Então, você colocar uma quantidade específica no requisito não funcional e não definir como meta geral, igual colocou aqui, ó. Outra coisa, de tal maneira que os erros dos usuários sejam minimizados. Tá. Minimizados como? Quanto? 40 erros tá bom? 10 erros tá bom? 80 erros tá bom? Então coloca uma quantidade aqui, ó. Os usuários podem errar 10 vezes, 5 vezes. Resumindo, então, ao invés de colocar como metas gerais, eu defino os requisitos não funcionais de maneira quantitativa e não qualitativa, tá? É que nem esse exemplo aqui, ó. Imagina que eu falasse com vocês, olha, as funções devem responder ao cliente de forma rápida. E aí? Forma rápida é 1 minuto, 1 segundo, 10 segundos, tá bom? Então é essa a ideia. E aqui eu coloco uma observação em vermelho, tá? Que é bem importante. Ao contrário das características individuais ou serviços do sistema, tá? Ao contrário disso daqui, os requisitos não funcionais muitas vezes aplicam-se ao sistema como um todo. O que eu estou falando aqui? Se eu estou falando que todas as funções têm que rodar em dar resposta ao cliente em menos de 1 segundo, isso vai ser aplicado ao sistema como um todo. Se eu estou falando que tem que ser feito em Java, vai ser aplicado ao sistema como um todo, tá bom? Então, um probleminha nesse requisito não funcional, ele gera bem mais impacto que uma função feita de forma incorreta nessa parte de requisitos funcionais. Ah, você fez o cadastrar animal de forma incorreta. É só você refazer ela. Agora aqui não. Aqui se uma restrição, né, um requisito não funcional, ele tiver errado, ele pode impactar o sistema todo, tá bom? Então aqui essa parte é bem importante, está correta. E para fechar aí, ó, até fazendo, coloquei até como título aqui, subtítulo, né, na verdade, os dois ao mesmo tempo, requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Por quê? Porque às vezes não fica trivial você separar uma definição, né, em funcional, em requisito funcional ou não funcional. Por exemplo, declaração de limitação de acesso a usuários autorizados. Então, olha só, vamos supor que o cliente falou comigo o seguinte, ó, Matheus, eu quero que apenas o usuário administrador tenha acesso aos relatórios. Os outros usuários, sejam clientes ou outras pessoas quaisquer, elas não podem ter acesso aos relatórios. Então, isso é uma aqui, resumindo, a declaração de limitação de acesso a usuários autorizados. Isso é um requisito funcional ou não funcional? O que vocês acham?
Vou dar opinião dos dois lados, tá? É funcional porque eu vou ter que fazer uma função para verificar se é um usuário especial, né? Se é o usuário admin ou se não é. If, né? Se usuário igual a admin, ele pode consultar, né? Ele pode visualizar os relatórios. Se não, os relatórios estão bloqueados. Beleza, então vou ter que fazer uma função para isso. Só que por outro lado, é uma restrição ao sistema. Então, olha só, eu vou ter o sistema, mas algumas funções vão ser restritas, né? Vão estar disponíveis apenas para determinados usuários. Nesse caso, o usuário admin. Tranquilo? Então, essa é mais uma reflexão para quando vocês forem fazer o trabalho e acontecer de algum requisito, o grupo ficar na dúvida. É funcional ou não é funcional? Então, isso pode acontecer. É bastante comum. Tá bom? Então a aula de hoje foi isso. Aqui tem exercícios de fixação sobre cada um dos temas que a gente viu hoje, né? A primeira parte, que são os modelos de processo de software. A segunda parte, que são as atividades para a engenharia de software, atividades que sempre existem no processo de software. E a terceira parte, que é os requisitos funcionais e não funcionais. Tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.